Vamos voltar para nossos estudos na própria Bíblia, bem no início da criação do mundo. Sabemos daquela história do dilúvio que Deus trouxe e quase destruiu o mundo inteiro. Só se salvaram Noé, como é chamado aqui no Brasil, Noé, e a sua família. Mas o que Noé fez assim que ele se salvou do dilúvio? Assim que ele saiu daquela arca, daquele navio grande, o que ele foi fazer? Diz a Bíblia o seguinte: Noé começou a ser um homem do sol. Bom, se salvou, homem do sol. E ele plantou uma videira. Bom, a primeira coisa que ele plantou foi uma videira. Ele bebeu do vinho, embriagando-se, e descobriu-se na tenda. Imagina o negócio disso. O homem acabou de se salvar, o mundo inteiro destruído. Únicos que sobreviveram eram Noé e sua família. O que ele foi fazer? Plantou uma videira, se embriagou e se descobriu na tenda. Uma história estranha. Ham, o pai do Canaã, viu seu pai nu. E ele o contou a seus irmãos que estavam fora. Na gíria atual, provavelmente ele saiu, falou para os dois irmãos, Shem e Yafet, falou: vem gente, vocês querem ver alguma coisa, o que o velho está afim? Tirou Sara do velho e falou: olha, nosso pai realmente essa vez exagerou. Está embriagado, se descobriu na tenda, que coisa feia. E ele foi esse Ham e contou isso a seus irmãos que estavam fora. Os irmãos se chamavam Shem e Yafet, tomaram um manto e colocaram-no em seus ombros. Pegaram o manto. Andaram para trás. E assim, entrando por trás, cobriram a nudez do seu pai. Eles desviaram a face dele e não viram seu pai nu. Quando se lê esses versículos, é totalmente redundante. Entendemos o motivo que Shem e Yafet, tomando o manto, querendo cobrir o pai, entraram de costas. Cada um entende quando se entra de costas é para não ver, não enxergar o que está na frente. Mas a Torá repete. Andando para trás, eles então cobriram o nudez do seu pai sem enxergar, sem ver ele. Ótimo. Depois mais um versículo. Eles desviaram a face dele e não viram seu pai não. Mas isso já estava entendido. Por que a redundância aqui? Por que a repetição? E dessa história, nós vamos pegar uma dica super importante para não ver o mal e um defeito que tem uma outra pessoa. Mas antes, vamos se aprofundar nesse conceito. O sagrado Baal Shem Tov, o fundador do movimento hassídico, escreve o seguinte, que quando uma pessoa enxerga um defeito numa outra pessoa, ele tem que saber que provavelmente ele tem a mesma dificuldade. O defeito está nele também. Porque nossa vida é que nem um espelho. Quando alguém olha no espelho e vê que a pessoa que está no espelho tem alguma sujeira no rosto, o sujeira do rosto da pessoa não somente no espelho. A pessoa, quem está se espelhando, a pessoa que está olhando no espelho, ele tem um defeito, por isso ele está no espelho também. Por isso diz o Baal Shem Tov, diz o sagrado Baal Shem Tov, se você está vendo um defeito em outra pessoa, você possui a mesma dificuldade ou o mesmo defeito. Qual que é a prova do Baal Shem Tov que é assim? Sabemos que tudo é por divina providência. Por que Deus
está te mostrando o defeito de uma outra pessoa. Se tivesse você sem aquele problema, não tem nada a ver com isso, por que Deus está te mostrando isso aqui? Deus está te mostrando isso para você refletir e saber, estou me mostrando contra uma outra pessoa e mostrando que eu também possuo a mesma dificuldade e me dando uma oportunidade de corrigir aquela fala. Por isso, cada vez que uma pessoa enxerga uma dificuldade em uma outra pessoa, ela tem que parar de pensar, por que me mostraram isso? Nada à toa. Se Deus está me mostrando isso, por divina providência. Está aquilo que reflete que esse defeito que eu estou vendo no outro, e já que eu estou vendo isso no outro, eu tenho a mesma dificuldade. O outro está apenas me espelhando. Mas isso é difícil para aceitar tão rápido. Talvez Deus está me mostrando o defeito de uma outra pessoa, não porque eu também tenho a mesma dificuldade. Deus está querendo que eu ajude aquela pessoa para se corrigir. Mas eu não tenho aquele defeito. Qual que é a prova que eu também tenho o mesmo defeito? Na Torá, na Bíblia está escrito que devemos advertir uma outra pessoa. Quando a gente vê a outra falhando, é a nossa obrigação de chamar a sua atenção e mostrar para ele o caminho certo. Por isso, se eu vejo uma dificuldade em uma outra pessoa, se Deus está me mostrando a dificuldade em uma outra pessoa, talvez ainda não é prova que eu tenho o mesmo defeito. Talvez o motivo que estão me mostrando é eu ajudar a outra pessoa. Além disso, grandes pessoas, grandes rabinos e grandes líderes, muitas vezes chamaram a atenção de várias outras pessoas por defeitos que eles possuem. Será que cada vez que eles forem chamar a atenção de alguém, tentar corrigir uma outra pessoa, é um sinal que eles também possuem o mesmo defeito? Por isso não está claro esse ensinamento do Baal Shem Tov, que nós somos um espelho, que quando olhamos o defeito de uma outra pessoa, nós também temos a mesma dificuldade. E a resposta é o seguinte: depende como que a gente enxerga o ruim e o mal de uma outra pessoa. E vamos pegar situações que todos nós conhecemos. Muitas vezes começa uma conversa e uma pessoa fala, você conhece tal pessoa? Vocês ouviram o que ele aprontou? Que coisa feia que ele fez. E vai elaborando sobre a desgraça e como que aquele fez é nojento. Ele explica isso aqui em todas as cores. As pessoas em volta falam, e qual que é a novidade? A gente sempre sabia que aquele é um low life, aquele não presta. O que está nos contando? Ele não presta. Se isso é a conversa, todos que participaram nessa conversa dessa maneira, eles possuem a mesma dificuldade, a mesma conduta nojenta que eles encontraram na outra pessoa. Mas muitas vezes a conversa é diferente. Olha, gente, temos alguém que está passando uma certa dificuldade. Não elabora sobre a dificuldade e sobre a feiura e o nojo daquilo. Apenas cita o assunto e fala, olha, nós vamos fazer tudo o que nós podemos para ajudá-lo. Mas os outros perguntam, mas o que realmente aconteceu? Qual diferença faz que realmente? O assunto é ruim. Vamos corrigir, vamos ajudá-lo a corrigir. Isso é um sinal que a pessoa que identificou aquela dificuldade de uma outra pessoa, ele não possui essa dificuldade. Mostraram para ele está ciente dessa dificuldade como único objetivo de ajudar a outra pessoa. E vamos pegar o exemplo daquilo que nós vimos como Noé saindo do dilúvio, plantou um videiro. Depois está escrito o seguinte: o Ham,
o pai do Canaã, viu seu pai nu. E ele o contou a seus irmãos que estava fora. O Ham estava muito excited de todo esse assunto. Ele se falou para os irmãos, olha gente, vem comigo porque o que vocês vão ver hoje vocês nunca viram. Hoje o velho ultrapassou os limites. Oh, a pessoa dessa idade se descobriu, está nu sem respeito nenhum, embriagado. Ele estava muito excited. Mas Shem e Yafet ouviram uma outra história. O que eles fizeram? Eles não responderam, uau, que desgraça. O que eles fizeram? Eles pegaram o manto e colocaram em seus ombros. Eles andaram para trás. Com respeito para o pai, não queriam ver ele nu. Andaram para trás. Mas depois vem o versículo que nos importa. Eles desviaram a face dele e não viram seu pai nu. Quando está escrito no Senhor, não apenas não viram ele fisicamente nu, não viram a desgraça. Não estava a fim de se dedicar e ver todos os detalhes da desgraça. Isso não importava para eles. O que importava era uma e única coisa. O que cabe a gente fazer? Vamos cobrir ele e resolver o assunto. Ver ele nu, ou seja, ver ele nu significa que ver a desgraça dele. Ver o homem despido, ver ele de uma forma desrespeitosa. Não, nós não queremos enxergar esses detalhes. Isso não importa para nós. Não é nosso trabalho para realmente dar uma nota para nosso pai, quanto vodka que ele tomou, quanto vinho que ele tomou para poder realmente classificar ele como um cara embriagado. Isso não é o nosso assunto. O nosso assunto, ouvimos do defeito, ouvimos da desgraça, agora vamos resolver. Quando enxergamos o assunto dessa maneira, que nós somos de bom olho, independente do fato que eles ouviram da história, viram que houve algo que jamais deveria acontecer, mas eles não viram o defeito, viram a solução. Isso é uma atitude de uma pessoa do bom olho, que mesmo quando ele descobre que outra pessoa tem algo negativo, ele não vai elaborando sobre, não vai construindo prédios inteiros sobre aquela desgraça. Ele logo escuta, realmente ele tem esse problema? Ok, vamos lá dar um jeito, vamos corrigir. E isso é um grande ensinamento para nós, para juntar com tudo aquilo que nós vimos nos últimos dias. Lembrando dessas palavras, desviaram a face e não viram seu pai nu. Não é para ver a desgraça dos outros, é para ver a solução. Isso é uma linha importante. Está vendo uma situação difícil? Logo tua mente já tem que estar programado. E o que eu vou fazer com isso? Me mostrar, porque eu sou capaz de ajudar. Deus está querendo que eu ajude essa situação. Se nós vamos com isso, imagina o amor e a fraternidade que isso ia gerar entre pessoas. Seria um mundo diferente. Bem-vindo a esse novo mundo, se Deus quiser. Vamos ter um mundo onde a gente somente Deus, virtudes dos outros, e não elaboramos sobre defeitos. Um bom dia e muito sucesso.